Aê, nós já estamos ao vivo, pontualmente no horário, hein, senhoras e senhores? Pontualmente começando a nossa primeira live de comunicação para você que está aí querendo falar em frente às câmeras. Para muita gente, falar em frente às câmeras dá um medo, né? A mão fica gelada, as palavras somem. Mas vamos chegando, o pessoal tá chegando aqui para nossa live, já vão deixando seus comentários. Aproveita para falar de onde você é. Eu vi que nas inscrições lá tinha muita gente de várias regiões do Brasil, do norte ao sul do Brasil. Muito legal a gente receber pessoas de todo o país. Sejam bem-vindos, diferentes sotaques. Vai deixando o seu recadinho aqui na nossa página, no chat. Se você está pelo YouTube, no canto direito aí, se você está pelas plataformas, você consegue abaixo deixar o seu recadinho, a sua mensagem, mas é legal você falar aí de onde você tá falando. Olha só, tem a Maria Solange que está aqui. Oi, Maria Solange. Tem o Eduardo Pinho, tem o Hugo Drummond. Tá chegando, já chegou, viu, Hugo Drummond? Ele que é Master Coach. Seja bem-vindo, tem muitas técnicas legais hoje, viu, Hugo, que a gente vai falar hoje aqui, que eu vou apresentar para vocês. E você, com certeza, você vai poder utilizar aí no seu trabalho. Oi, Laís, tudo bem? A Gra também está aqui, o Hélio está aqui também, o Fernando disse que estava no aguardo e agora começou para valer. O pessoal está acompanhando aqui de várias regiões do Brasil. É importante que você fale para mim de onde você está falando, tá bom? Isso tem a ver também quando a gente fala em comunicação. Os regionalismos, tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Eu mantenho o meu sotaque, se eu sou lá do norte, nordeste, eu mantenho o meu sotaque. Se eu sou gaúcho, se eu sou carioca, se eu sou de São Paulo, se eu sou do interior, como é que eu faço com o meu sotaque? Então, por isso que é bacana ter gente do Brasil inteiro. Olha só, mais gente chegando aqui. Fala, Bento Júnior, CEO da K3 Digital. Olha só, eu vi aqui no seu nome, viu, Bento? O Guto Palazzi, boa noite, Rafael, sou de Indaiatuba, São Paulo. E aí, Guto, olha que legal, Academia Alternativa tá acompanhando aqui a nossa programação. É isso aí, vai mandando de onde você fala, o que você está esperando também para esse webinário. Isso é muito importante você falar o que você está esperando. Quando a gente fala em comunicação, muita gente imagina diversas coisas diferentes. Então eu vou procurar dar uma passeada em todas as áreas do vídeo, desde como você se comportar em frente às câmeras, até falar um pouquinho de equipamento, de iluminação, qual câmera você utiliza, microfone. A gente vai dar uma passeada em todas essas áreas. Bom, e aqui hoje vai ter um clima de TV, tá certo? Clima de TV, minha equipe tá toda aqui nos bastidores trabalhando, conferindo se a internet está funcionando. Falar nisso, o áudio aí tá ok, a imagem está ok para você no seu sistema. Se você tiver qualquer dúvida, nossa equipe está alinhadinha aqui para te ajudar, para te auxiliar. O importante é que você se comunique com a gente. Afinal, esse é um vídeo de comunicação. Combinado? Bom, eu vou começando aqui. Eu vou até deixar o iPad aqui, o tablet, para o pessoal da equipe ir acompanhando, viu? Hélio, grande Hélio, pegando aqui. E aí depois vocês me tragam mais informações aí, mais mensagens do pessoal. Olha só, gente, muita gente pergunta, Rafael, como é que você começou essa história? Por que a gente chegou aqui? Gente, eu alcancei, tudo que eu alcancei na minha vida é pela comunicação. E muita gente imaginava, eu comecei um programa na TV há 11 anos e muita gente imaginava, você deve ter muito dinheiro, e aí você foi até a TV e comprou um horário. Não foi nada disso. Dinheiro é o que eu não tinha, eu tinha uma ideia e o meu grande desafio foi comunicar isso para as pessoas. Mas a minha ideia era ousada, eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, fazer a cobertura do Oscar, que é o maior evento cinematográfico do mundo. Aliás, o Entretendo, que é o meu programa, foi o primeiro programa na TV aberta do Brasil que era especialista em cinema. Há 11 anos não tinha essa quantidade de youtubers, quantidade de gente fazendo o canal em YouTube, isso passou a ser novo. Então o que a gente tinha era programas de TV. E aí o nosso programa foi o primeiro no Brasil, na TV aberta do Brasil, com essa vertente, com esse caminho. Muito bem? Deixa eu ver aqui, temos um recadinho.
Eu pergunto, o pessoal está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Vocês estão ouvindo bem? O pessoal quer saber, o pessoal do chat aqui quer saber se vocês estão ouvindo bem. Tá ok o áudio aí? Pra gente aqui tá tudo certo, o pessoal está monitorando. Olha só, vou fazer uma pausa aqui, eu estou falando aqui do Entretendo, enquanto o pessoal está entrando aqui na live, mas isso que eu estou fazendo com você também é uma técnica de comunicação. Para quê? Eu quero eliminar ruídos na comunicação. Se eu falo, o áudio não está legal, se a iluminação não está legal, se você está passando por algum problema técnico, isso é um ruído de comunicação. E o que a gente tem que fazer? Eliminar os ruídos na comunicação, sempre. Combinado? Bom, voltando lá para a história do Entretendo. E aí eu consegui mostrar para as pessoas que o meu sonho era realizável, era possível. Foi aí que a gente estreou, em 2007, já fizemos 5 coberturas do Oscar, direto de Hollywood, lá no Tapete Vermelho. Fizemos outras 3 coberturas no Festival de Cinema de Berlim, onde tive a oportunidade, o privilégio de entrevistar grandes estrelas do cinema mundial. Por incrível que pareça, entrevistar estrela de Hollywood é mais fácil você entrevistar lá na Europa do que nos Estados Unidos. E é tudo técnica de comunicação, gente. Se você quer alcançar um objetivo, você vai utilizar essa ferramenta. E pensando em comunicação, eu acabei sendo convidado a fazer palestras em diversas empresas no Brasil sobre comunicação. E disso está saindo um livro. Em breve eu vou lançar esse livro em todo o Brasil sobre comunicação, uma comunicação inteligente. Todo mundo se comunica, a gente se comunica o tempo todo. Até quando a gente não quer se comunicar, a gente está se comunicando. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? E a ideia que eu quero trazer para vocês, a ideia que eu também trago no meu livro, é que você precisa fazer uma comunicação consciente. Você precisa desenvolver uma comunicação inteligente e alcançar melhores resultados. Mas essa é uma visão mais abrangente da comunicação. Para líderes utilizarem no seu dia a dia, quando conversa com suas equipes, quando desenvolvem o potencial de suas equipes, quando fazem as suas vendas. Eu sei que tem muita gente que trabalha com vendas, que está hoje acompanhando a gente. Essa é uma visão mais geral da comunicação. Hoje aqui, eu quero falar para vocês de uma visão específica. Eu quero apresentar para vocês algumas técnicas que eu desenvolvi ao longo dos anos, tanto na televisão, quanto na produção que eu faço para os clientes. Eu estou à frente da Arruda Produções, que é essa produtora aqui onde a gente está gravando hoje, na verdade está fazendo esse ao vivo, e a gente já produziu mais de 1000 vídeos. E diariamente eu tenho que encontrar clientes que têm o desejo de desenvolver suas ideias por meio do vídeo, e todos os dias eu sou desafiado. E muitos deles já falaram para mim: Rafael, por que você não lança um curso? E eu pensei, poxa, para eu lançar um curso ele tem que ser presencial, para eu te ouvir, para eu te dar o feedback. Foi aí que eu recebi o desafio e eu gastei um tempo pensando como que eu posso fazer isso em frente às câmeras. Então, o seu feedback, eu não estou te vendo, eu não estou te ouvindo, hoje é só você que está me vendo, só você que está me ouvindo. Então, o seu feedback vai ser muito importante para que eu possa entender a sua necessidade e poder trazer aqui alguma solução. Então, olha só, você está começando aí, pega um papel, pega uma caneta, faça suas anotações. Em alguns momentos a gente vai abrir para perguntas e fica até o final, que no final eu vou abrir para as perguntas principais e eu quero que você saia desse webinário com a maioria das suas dúvidas, se eu não conseguir esclarecer todas, que você saia daqui com quase todas elas esclarecidas. Combinado? Combinado. Olha só, vamos falar dos 7 elementos de um vídeo. Para desenvolver esse webinário, eu pensei no seguinte: é importante que a gente identifique quais são os principais pontos que eu tenho que me preocupar antes de eu gravar o meu vídeo. Então, o que acaba acontecendo? Qual que é um grande erro de quem vai falar em frente às câmeras? Se preocupar somente com um elemento. Ou se preocupa só com ele mesmo, ou se preocupa só com uma iluminação incrível, ou se preocupa só com uma câmera incrível. Ou o contrário disso. Acha que não pode fazer se não tiver uma câmera incrível. Acha que não pode fazer se não tiver uma iluminação incrível. E aí, deixa um projeto morrer. Não a pena? Não a pena isso? Então o que eu quero apresentar para vocês agora é o todo. 7 elementos para você desenvolver aí os seus vídeos. E o primeiro deles, tcharam, é a câmera. Muita gente me pergunta assim: Rafael,
Qual câmera eu utilizo para gravar? Muita gente pergunta até qual câmera eu utilizo aqui para gravar os meus vídeos. Primeiro, o importante é você desenvolver o seu desejo em gravar vídeos. E os vídeos que eu vou falar hoje aqui são esses vídeos onde você desenvolve as suas ideias, que você fala olhando para a câmera. Um detalhe muito importante, quando você fala olhando para a câmera, você não está falando para uma multidão. Como assim, Rafael? Não estou falando para uma multidão, às vezes eu estou falando para 1.000, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, eu estou falando para uma multidão sim. Mas diferente de um palco, onde você fala para a plateia e de maneira geral, você se dirige ao público como vocês, no vídeo você se dirige a uma pessoa. E a plataforma do vídeo, por exemplo, agora a gente está na internet, é a plataforma que está fazendo o trabalho de distribuir para todo mundo. Mas eu não estou falando só com você, eu tenho certeza que a grande maioria, mais de 90% das pessoas que estão assistindo, estão sozinhas em frente à televisão, ou ao computador, ou ao celular, ou ao seu tablet. Então eu direciono para apenas uma pessoa. E isso deve ser muito tranquilo, muito coloquial. Então esse é o formato de vídeo que eu quero falar para você. Como você se comunicar diretamente para o seu público. Então olha só, se você tem um celular e tem uma grande ideia, comece gravando vídeos com seu celular. Se você for lá para o meu canal do YouTube, você vai ver que tem muitos vídeos lá, eu não sei se você vai notar a diferença. Faz um teste. Tem muitos vídeos lá no meu canal que foram feitos com celular, porque eu estava com a ideia borbulhando na minha cabeça. Eu pensei assim, eu não posso perder esse momento. Eu estava com o celular na mão, fui lá e gravei o vídeo com o celular. Você pode aproveitar também a webcam aí do seu computador. O que você não pode deixar de fazer é começar a gravar. Muita gente pergunta para mim, por onde eu começo? Eu tenho muita vontade de ter um canal do YouTube. Comece. O importante é você começar, errar, fazer de novo até você acertar. Combinado? E olha só, mas Rafael, eu quero começar a me profissionalizar. Eu comecei com o celular, mas eu sinto que eu posso dar o próximo passo. Tem uma câmera, eu não estou com objetivo nenhum aqui de fazer propaganda de câmera, não tem nenhuma câmera patrocinando este webinário, mas olha só, tem uma câmera Canon T3i, que é uma câmera que você encontra aí na internet por aproximadamente, até anotei aqui, R$ 1.500 você tem acesso a uma câmera como essa. Se você pensar, ela é até mais barata que muito celular aí que tem na praça, é ou não é verdade? E aí, o que é legal dessa câmera é que você pode trocar as lentes também, utilizar uma lente mais profissional, tem lentes mais baratas, tem lentes que custam muito mais que a câmera, então você vai de leve. Se você comprar essa câmera T3i, não compre lentes muito caras não. Eu te oriento a comprar uma câmera melhor e só depois disso comprar lentes mais caras. Uma lente já para quem está caminhando para o profissional, e a gente já usou muito tempo essa câmera, é outra Canon 6D. Essa câmera é muito legal, que ela tinha tecnologia de umas câmeras profissionais mais avançadas, porém ela veio num preço melhor. O sensor dela é muito legal, muitas vezes você grava sem uma iluminação profissional e a qualidade dela fica muito boa. Agora, a câmera que você usa na produtora, eu vou falar para vocês, eu tenho uma câmera pequenininha, que ela é muito legal, é a Sony Alpha A6500, uma câmera pequenininha, fácil de você utilizar e ela grava em 4K, numa qualidade incrível. Essa câmera que eu estou fazendo no webinário, a gente diminuiu um pouquinho a qualidade dela para você não perder aí o resultado do seu vídeo, né? Por conta da conexão. Mas essa câmera que você está vendo, ela grava em 4K, a qualidade dela é incrível, faz super slow e essa câmera é FS5 da Sony também. Então fica aí a dica, para você começar gravando desde um celular até uma câmera profissional. Tá certo? Mais que isso, para a internet, se você estiver fazendo um canal dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, não precisa. Agora, outro elemento para você gravar um vídeo. O personagem. Quem que é o personagem? Você. Olha só, então eu tenho a câmera, eu não posso pensar só nela, e agora eu tenho o personagem, eu tenho que pensar em mim. Tá certo? Agora, olha só. Eu vou pedir aqui para o Nicolas me ajudar e eu vou perguntar: o que você prefere? Qual desses você prefere? Me ajuda aí, Nicolas. Olha só, eu não estou também fazendo aqui propaganda de refrigerante, não. O que você prefere? Você prefere a famosa Coca-Cola ou você prefere essa aí do lado? Você prefere um ator para fazer o seu filme? O da esquerda ou da direita? Você prefere o palhaço da direita ou o palhaço da esquerda? Lembrando que os dois são palhaços.
Um parque de diversões. Filho, eu vou te levar num parque de diversões. Você prefere o da esquerda ou da direita? Os dois são parques de diversões. E modelo? Preciso de uma modelo para fazer um comercial para televisão. Olha só, qual você prefere? Uma modelo que vai estar numa pose sensual. Percebe uma coisa muito importante. Deixa eu voltar isso aqui. Percebe uma coisa muito importante. As duas são modelos. São ou não são? Você vai me responder que sim. As duas são modelos. Mas tem uma diferença muito grande. Pô, Gisele Bündchen é Gisele Bündchen, você vai falar pra mim. Sabe o que acontece? Às vezes quando a gente está se comunicando por meio do vídeo, transmitindo para as pessoas a nossa imagem, há uma discrepância muito grande. Às vezes você vê uma pessoa que é Gisele Bündchen e é modelo, e às vezes você vê uma outra modelo como aquela ali, que é até engraçado. É ou não é? Você abre o seu canal do YouTube, você está transmitindo para as pessoas. Lembrando que tudo comunica. E o que eu vou falar para você várias vezes, não é o quê? As duas são modelos. É como. E o como vai fazer toda a diferença. Olha só. Eu tenho um desafio, você pode anotar aí para você fazer essa tarefinha depois. Você quer desenvolver a sua figura de uma maneira melhor para você apresentar seus vídeos? Então, você tem que se perguntar qual que é o seu estilo. Sabe o que você vai fazer? Você vai procurar uma pessoa que você gosta, que você admira. Pode ser um ator, pode ser um apresentador, pode ser um palestrante, pode ser alguém na sua empresa, enfim, alguém que você admira. E aí você pensa assim, poxa, eu quero seguir essa linha desse cara, a roupa que ele veste, eu gosto da roupa que ele veste, eu gosto do estilo que ele tem, e eu quero seguir esse estilo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai lá pro seu guarda-roupa e vai olhar as roupas que você tem. Você vai dar uma olhada também nas suas fotos e vai perceber que tipo de foto você tem, como que você está saindo nas fotos. Você vai colocar lado a lado as roupas que você tem, o estilo das fotos que você está saindo e a pessoa que você admira. Existe uma coerência? Existe uma ligação? Você mesmo vai perceber, se não houver essa ligação, você não está no caminho. Então é importante você começar a pensar melhor nas suas roupas. Talvez algumas pessoas estão acima do peso, então tem que perder peso. Algumas pessoas estão abaixo do peso, então tem que ganhar massa muscular. É ou não é verdade? Então procure identificar se você está seguindo o caminho da pessoa que você admira. Detalhe, foi você que escolheu a pessoa que você admira. Combinado? Segundo passo, como está seu texto? Rafael, meu texto, você vai me ensinar a escrever? Não, como está seu texto? Eu recebo muitos e-mails de pessoas que querem desenvolver um vídeo e elas escrevem, tem muita gente que escreve, gente. Você já recebeu um e-mail assim? A pessoa escreve a ideia dela inteira, em 10 linhas, não tem ponto, não tem vírgula, e aí cada um entende uma coisa diferente. Já percebeu isso? E aí eu queria saber como é que está o seu texto. O que você vai fazer? Vai fazer um exercício. Imagina que está acontecendo um evento na sua cidade e aí você escreve esse evento no papel, ok? Você escreve esse evento no papel. Depois, você pede para uma pessoa ler. Por exemplo, você vai escrever o quê, quando, onde, como, por quê. No jornalismo a gente chama isso de lead. Aí você pede para outra pessoa ler. A pessoa que vai ler para você em voz alta, ela vai ler do jeitinho que está escrito. Se tiver faltando ponto, se tiver faltando vírgula, ela vai ler desse jeito. Detalhe muito importante. Se ela lê do jeito diferente que você imaginou, você não está se comunicando de uma maneira clara para as pessoas. Porque você está colocando no papel do jeito que está na sua mente, do jeito que está na sua cabeça. Então é importante que seja claro para as outras pessoas, tá certo? Temos que eliminar os ruídos na comunicação. Terceiro, vai tomando nota aí que depois eu vou juntar tudo. Como está a sua fala? Vamos fazer um exercício. Você vai pegar o seu celular, anota aí, você vai pegar o seu celular e vai gravar um texto, talvez daquele evento que você acabou de escrever no item anterior. Você vai gravar a sua voz. Pode utilizar até o recurso aí do celular. E depois, você vai deixar ali o celular, você vai deixar um tempo, vai tomar uma água, vai no banheiro, dá um tempinho, deixa ele ali. E depois você vai voltar e vai ouvir o que você gravou. O que você achou? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Né? A gente usa, por exemplo, eu sei que tem gente lá do norte que fala uma coisa, né? Uma coisa. Como está a sua dicção? Tem gente que fala ficando, fazendo. Como que está a dicção das palavras? Ouça de uma maneira crítica. Você está num ambiente seguro, é você com você mesmo.
Aí o grande desafio para você saber quem você é e transmitir isso para o seu público é juntar esses 3 itens que eu acabei de falar para você. Teu estilo, o teu texto e a tua fala. É importante que eles sejam uma coisa só. Quando você ouve aquela voz, você visualiza a imagem que você está transmitindo. Quando você entende o pensamento, o conteúdo, você visualiza aquela imagem que você pensou anteriormente. Tá dando para entender? Você precisa ter coerência na comunicação. Você não pode se vestir de terno e gravata e falar como um skatista. O teu público não vai aceitar isso de alguma forma. Você não vai fazer com que a sua autoridade cresça. E isso serve para qualquer área. Se você é líder, se você é gestor de equipe, se você é um vendedor, preste atenção no seu texto, no seu argumento, na sua apresentação. Veja se existe uma coerência em tudo isso. Combinado? Muito bem. Vamos continuando. 2 elementos já levantei aqui, a câmera e também o personagem que é você. Vai mandando suas perguntas aí, ó. No final vai ter sabatina de perguntas e respostas. Captação de áudio, gente, como isso é importante, como é importante eu pensar no áudio. Muita gente comprou uma câmera legal e aí liga a câmera e deixa acontecer. Não pode. Olha só, tudo que é ruído na comunicação, já falei essa palavra aqui, tudo que é ruído é aquilo que atrapalha a qualidade da comunicação. Se o áudio não tá bom, o tempo todo eu tenho uma dificuldade para entender o que você está falando. E aí o que acontece? Eu passo a prestar atenção no problema do áudio e tiro a minha atenção enquanto espectador do conteúdo que você tem para me transmitir. Então, é muito importante você pensar na qualidade do áudio. Outra coisa, aqui hoje, não dá para você ver, mas eu coloquei aqui, ó, umas tapadeiras com espuma, porque eu estou gravando, não estou fazendo isso ao vivo, no meu escritório, na minha sala. Eu não fiz no estúdio hoje não, para dar esse ar mais de bate-papo mesmo com vocês. Só que aqui o eco estava muito alto, na verdade, o eco estava muito alto. Então, utilizei essas espumas. E muitas vezes a nossa gravação fica com esse eco, fica com essa reverberação. O que você pode fazer? Você pode usar espuma, você pode gravar no quarto. O quarto é um lugar legal, porque tem ali ó, as cobertas, tem edredom. Isso faz com que o som abafe e o som para você gravar seus vídeos, quanto mais abafado o lugar for, melhor é, tá certo? No nosso estúdio aqui, a gente tem umas lãs que isolam o som, porque o que acontece com o som? Quando ele vai para uma parede, se uma parede está limpa ou algum móvel aí na sua casa, ele é limpo, o que o som faz? Ele vai e volta. Quando ele volta, é isso que é reverberação, aquela sensação de eco que você tem. Isso fica muito ruim no seu vídeo. Então, antes de gravar um vídeo, bata uma palma no lugar onde você está, faça um teste antes e procure ouvir com um fone de ouvido para perceber se existe muita reverberação na sua gravação. Isso também é um ruído que acaba tirando a atenção do espectador. E detalhe, vale a pena você investir no microfone. Eu estou usando aqui, ó, um microfone de lapela, percebe? Existem vários tipos de microfones de lapela. Detalhe, não compre microfone de lapela pela internet sem você conhecer. Eu já comprei microfones de lapela pela internet, ruins por sinal, não funcionaram. E os que eu comprei, eu fui até a loja, os bons que eu uso de 2 marcas, da Sony e da Sennheiser. Eu uso dessas 2 marcas, são muito bons, duram anos esses microfones se você cuidar muito bem. E esses não são tão baratos, porém a durabilidade é incrível. Eu já comprei microfones mais baratos, mas eles não duram semanas. Vale a pena. Se você quer desenvolver um trabalho na frente das câmeras, vale a pena você investir também no microfone. Outro microfone que a gente utiliza é o boom. Já viu em produção de cinema, naquelas fotos, bastidores dos filmes, que eles colocam o microfone por cima, assim, direcional? Esse funciona muito bem. E detalhe, você não tem microfone, Rafael, não estou conseguindo gravar. Dica para você gravar com o som da câmera. Grave o mais próximo que você puder da câmera, tá certo? Para captar o áudio com mais um áudio mais puro, um áudio mais limpo, ok? E existem alguns recursos nos programas de edição que você pode tirar um pouquinho da reverberação também. Só que é mais trabalho para você fazer depois. Isso não é bacana. Podemos seguir? Vamos falar agora de mais um elemento do set, que é a iluminação. Esse é um erro que muita gente que está começando a fazer vídeo comete. Não tem uma iluminação, tudo bem até aí.
eu gravo muitos vídeos também sem iluminação. Hoje eu estou usando uma iluminação frontal e uma luz de contra, que se você perceber tem uma luz aqui do meu lado. A luz frontal, ela deve ser posicionada num ângulo assim de 45 graus. Tem gente também que pega a iluminação, sabe o que faz? Coloca ela a pino, em cima da sua cabeça. É como se fosse o sol do meio-dia. Percebe que para você fazer foto no sol do meio-dia, para você fazer um vídeo no sol do meio-dia não fica legal, fica com uma olheira gigantesca. Então, a iluminação não pode estar acima da sua cabeça, ela tem que estar num ângulo de 45 graus. A luz que está me iluminando aqui, ela está bem ali na minha frente. Como no teatro. Você já foi no teatro e percebeu onde fica a iluminação? Fica em cima da plateia e a luz é jogada, é projetada para quem está em cima do palco. Para que serve a luz de contra? Para dar o recorte, para você conseguir ver minha silhueta, para você entender que existe uma profundidade entre a pessoa e quem está lá atrás. Combinado? Não fica legal também você gravar muito perto da parede, porque a sua sombra vai para a parede e isso não é bacana. Agora, estava falando, Rafael, eu não tenho iluminação profissional, o que eu faço? Você pode utilizar a luz do dia, eu já gravei muitos vídeos em frente à janela. O que você não pode fazer é gravar contra a janela. Por exemplo, eu aqui e a janela atrás de mim, porque aquela luz que vem de fora, ela é muito mais forte do que essa luz que não é natural, que está aqui dentro da sala. Essa luz que é a luz comum, por exemplo, que eu estou falando nos casos que você não tem uma luz profissional. Então, o que você deve fazer? Inverter o lado, utiliza a luz que vem da janela para te iluminar. Ou seja, a câmera tem que estar lá atrás, sendo projetada para dentro da sala. Então esse é um erro muito comum, onde as pessoas começam a gravar seus vídeos e a janela está lá atrás. Cuidado também com ambientes muito claros, você vai fazer uma externa e aí por conta do sol você fica numa sombra para não se desgastar. Então é muito comum você ficar muito escuro, já percebeu isso? E lá atrás tem uma luz que a gente fala que é estourada, você não consegue ver detalhes porque a sensibilidade da câmera não consegue detectar. Ela vai escolher uma coisa ou outra, ou muitas vezes vai trabalhar no automático, então ela escurece demais um ponto e clareia demais outro ponto. O que é importante da iluminação? Defina você, tá? Ao invés de iluminar o lugar apenas, peça para quem está te ajudando, ou se for você mesmo, se você tiver com o celular gravando, o celular tem os recursos hoje de touch, que você clica na sua imagem. Quem tem que estar bem iluminado em primeiro lugar? Você, não o cenário. Combinado? Você tem que ser a primeira pessoa que deve estar bem iluminado. Bom, mais um recurso aqui que eu quero mostrar para vocês é o vídeo dentro do vídeo. Como assim, Rafael? Gente, é uma das principais características do vídeo e eu também falo para todo mundo que para mim a melhor ferramenta de comunicação é o vídeo e é por conta dessa opção, é por conta desse item. Com o vídeo, eu estou fazendo um vídeo aqui para vocês. Com o vídeo, eu consigo ir para qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, eu consigo falar de uma pessoa que está lá no Japão, eu consigo te dar um exemplo e já te mostrar o vídeo. Muitas vezes quando a gente está presencialmente, a gente está assim conversando, eu não consigo mostrar, eu conto uma história e a pessoa imagina. Com o vídeo é possível você falar de uma pessoa e já mostrar essa pessoa. Então é um recurso para momentos de edição, vídeos editados, você utilizar esse recurso. Por exemplo, eu vou mostrar um vídeo agora para vocês que eu apresento na minha palestra. E tem dois motivos pelos quais eu vou mostrar esse vídeo para você. Esse vídeo, quem gravou para mim foi o Bruce Buffer, lembra dele? Que é o apresentador do UFC. Ele mesmo gravou, não tem montagem no vídeo. Muita gente fala, Rafael, tem montagem esse vídeo? Não, é o próprio Bruce Buffer que gravou. Ele gravou lá nos Estados Unidos. Então eu coloco esse vídeo na minha palestra. Qual que é o objetivo de colocar esse vídeo? Dois motivos. Primeiro, para ele impactar o público, para ele criar uma tensão positiva, para ele gerar uma adrenalina, porque, aliás, afinal ele é o Bruce Buffer. E segundo, para ele me ajudar na autoridade, porque ele é o apresentador mais famoso do mundo em relação ao MMA. Então, ele, junto com isso, ele traz uma autoridade. Duas coisas, é o jeito dele falar e quem ele é. Quer ver? Olha o vídeo aí que ele fez. Solta aí, Nicolas.
Ladies and gentlemen, now with you, the best lecture of the year about communication. It's time! Please give a round of applause as I introduce to you, presenting Mr. Rafael Arruda! Aí, foi verdadeiro mesmo, gente. Não teve montagem, não teve nada. Então esse foi o objetivo, apresentar o próprio Bruce Buffer. E aqui eu acabei de utilizar esse recurso. Eu estou falando com vocês por meio de um vídeo e eu coloquei outro vídeo. Esse recurso é ilimitado, desde que melhore a sua apresentação. Fica a dica aí para você utilizar mais esse recurso dentro do seu vídeo. Vamos para outro recurso? Trilha sonora. Gente, eu costumo dizer que a trilha sonora é um segundo roteiro. A trilha sonora diz muito. A trilha sonora ajuda você a enfatizar alguns pontos. Ela ajuda você a evidenciar alguns pontos. Se você quer transmitir adrenalina para o seu público, você coloca uma música mais agitada. Se você quiser criar um clima de tensão, você coloca uma música mais tensa. Existe também, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem a música do Ayrton Senna. Tem ou não tem? Conhece essa música? Tá na mão aí, Nicolas, a música do Ayrton Senna? O Nicolas está me ajudando aqui nos bastidores. A música do Ayrton Senna. A música do Ayrton Senna, quando a gente ouve, a gente fala, o Ayrton Senna, ele foi vencedor. E se você ouve dentro de um contexto profissional, muitas empresas usam essa música para valorizar um profissional que venceu, que ganhou. Então você se emociona junto com isso. Já percebeu isso ou não? Mas ó, um detalhe muito importante, essa música não é do Ayrton Senna. Essa música, ela é da Rede Globo, que foi feita para qualquer piloto brasileiro que vencesse uma prova. Mas ela foi lançada no momento que o Ayrton Senna estava ganhando muito e as pessoas fizeram a ligação dessa música com o Ayrton Senna. Hoje todo mundo ouve essa música e pensa que é do Senna. E depois disso a gente não teve um grande vencedor que fizesse essa música tocar outras vezes. Por que eu estou dizendo isso? Que a música tem uma outra capacidade, ela tem um outro poder, que é o da memória, não é? Então, você pode utilizar esse recurso da música para transmitir um sentimento, uma memória e um detalhe importante. Você vai fazer com que o público se lembre com muito mais eficiência desse momento. O público vai se lembrar muito mais porque você utilizou esse recurso. E a conexão, quando entra a música no seu vídeo, é muito maior. Você passa a entender e sentir. O público passa a entender e sentir. Então, vale muito a pena. Eu diria que a trilha sonora é um roteiro e ela tem a capacidade, tome cuidado, porque a trilha sonora tem a capacidade de mudar o significado das coisas. Por exemplo, se você pega a imagem de um grande ditador num vídeo que você está fazendo e você coloca uma música triunfante, o público pode acreditar que aquele cara faz algo bom, ele é uma pessoa, um grande líder, você muda o resultado. Se você põe uma música dramática, você, com a mesma cena, você começa a pensar o seguinte, poxa vida, ele matou muita gente, esse cara é cruel. Se você põe uma música engraçada na mesma cena, pode mudar todo o significado e você imaginar assim, esse cara é um louco. Percebe? A imagem é a mesma, porém a trilha sonora é outra. Cuidado com a trilha sonora, utilize ela para somar no seu vídeo, no conteúdo que você tem para transmitir. E nunca o contrário. Para você dizer uma coisa, a trilha sonora é outra, a não ser que seja de propósito. É meu objetivo fazer isso, então eu vou utilizar uma trilha sonora com essa intenção. Combinado? Vai mandando sua pergunta, no final vai ter perguntinhas e respostas. Mais um elemento, olha só, o sétimo elemento de um vídeo é o cenário. E é importante você pensar no cenário. A primeira coisa que uma pessoa, quando começa a gravar um vídeo, monta um canal do YouTube, ou um empresário que vai falar para sua empresa, eu recebo muitos vídeos por WhatsApp mesmo, de empresários, Rafael, monta um vídeo aí para mim, e eu não consegui ir até a sua produtora, mas eu gravei aqui com o meu celular mesmo. E o que muita gente costuma fazer? Cola na parede, numa parede branca, e grava o vídeo ali. Parede branca não é legal. Procure utilizar
um elemento da parede ou um cenário ao ar livre para compor o seu vídeo. Olha só, hoje aqui a gente está utilizando um cenário, tem a televisão ali, tem um quadrinho ali, inclusive ele está pequenininho, mas naquele quadro tem o tapete do Oscar, o tapete real do Oscar. Coloquei uma mesa. O importante é que essa cena esteja equilibrada. Eu não posso colocar muita informação de um lado e do outro lado não ter nada. Então é importante eu equilibrar. Eu sempre digo que o enquadramento que você faz é como se fosse uma balsa, sabe? Se você coloca as pessoas, os carros, tudo de um lado, ela vai ficar meio torta, assim, vai ou não vai? Então é preciso equilibrar o peso de um lado, o peso do outro. Isso acontece também no vídeo. Então na hora de você elaborar o seu cenário, é importante que você equilibre. Outro detalhe, você não pode colocar elementos que vão aparecer mais que você. Eu já vi algumas senhoras gravando vídeo e colocam um vasão de flor gigante na frente delas. Eu olho mais para o vaso do que para quem está apresentando. Então, o cenário não pode brigar com você. Ou o cenário não pode dizer uma coisa diferente do que você está dizendo. É importante que você esteja contextualizado com o cenário. O cenário também comunica. Eu não posso esquecer que tudo comunica. Combinado? Eu me comunico. A iluminação ajuda a comunicar. O cenário comunica. A música comunica. Entendido até aí? É importante mudar o cenário, hein, gente? Olha, essa pergunta, eu preparei esse webinário com muitas perguntas que eu recebo, então essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Então já passei para você aqui os 7 passos, 7 elementos que você precisa entender para você gravar o seu vídeo. Então, se você utilizar esses 7 elementos, eu tenho certeza que o seu vídeo já vai dar um salto em relação à qualidade. Muita gente me pergunta, Rafael, faço tudo sozinho. Onde é que eu posiciono a câmera? O posicionamento da câmera pode te ajudar muito, como também pode transmitir uma mensagem diferente da que você deseja. Olha só, eu já fiz mais de 600 programas para televisão, que foram ao ar, programas de 1 hora. Então, para um programa de 1 hora, a gente tem que gravar muito. Às vezes a gente grava um dia e aquilo se transforma numa matéria de 4 minutos. Imagina fazer um programa de 1 hora. Então a gente já fez todos os testes e avaliou todos os resultados desses testes. Melhor dica para você, nunca vi isso aqui num livro, se existir depois me indiquem, mas é a experiência dessas 600 edições e avaliando os resultados. A altura do olho. Essa câmera que eu estou falando hoje, ela está na altura do meu olho, tá certo? Essa é a melhor opção. Primeiro, altura do olho. Na dúvida, essa é a primeira opção. Mas é a única? Não é a única. Você pode posicionar a câmera ou mais para baixo, ou então você pode colocar acima da cabeça. Acima da cabeça se chama plongé. Olha, anota aí, plongé, e abaixo, contra-plongé. Você pode colocar acima ou abaixo. Se você coloca a câmera acima da sua cabeça, tem um efeito que é te diminuir. Você fica pequenininho, sabe? Dá até uma infantilizada na foto, então na sua imagem, na fotografia, eu quero dizer. Então é o seguinte, se você não tem esse objetivo, cuidado com as imagens assim, acima da sua cabeça, tá certo? É bom que dá até uma emagrecidinha, tem muita gente que usa essa técnica, porque você levanta o queixo o pescoço fica fininho, e aí você tem a sensação de que está magrinho ou magrinha, mas cuidado que ela diminui, então ela pode diminuir a sua autoridade, se você quiser criar um impacto. Contra-plongé, que é de baixo para cima, esse acaba derrubando muita gente. Porque quando você grava assim, ó, com a câmera assim, olha só, já gera um papo aqui, você transmite, bati a mão no microfone, você também não deve fazer, viu, Rafael? Você demonstra uma situação de desconforto. E como eu disse que tudo comunica, esse desconforto também passa a comunicar para as pessoas. Agora, você me pergunta, Rafael, como assim você está me dizendo isso? Eu ligo a televisão, vejo um dos melhores jornais do mundo e o repórter fez uma passagem, no jornalismo chama de passagem, uma passagem nesse contra-plongé, porque atrás tinha o Cristo Redentor. Ah, muito bem, ainda bem que você observou. Eu não disse que não podia fazer. Por que ele utilizou? Porque se ele utilizar a câmera na altura dos olhos,
para fazer o Cristo Redentor, o que a gente vai ver? Os pés do Cristo Redentor. Então ele precisa enquadrar, porque o Cristo Redentor tem muita informação para transmitir. Ele está dizendo daquele lugar, venha, 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 tem um recadinho aqui para mim. O pessoal fica, recadinho, Rafael, olha só. Hugo, já te respondo. O Hugo mandou uma pergunta aqui, já eu te respondo. Eu falei pro pessoal, quando tiver pergunta, manda para mim. Nesse caso, vamos voltar lá para o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é importante naquela matéria. O cara subiu lá em si, lá naquele morro para gravar do Cristo Redentor. Então é importante que ele se enquadre. Para você enquadrar o Cristo Redentor, olha só, ele está aqui em cima. Onde a câmera tem que ir? Lá para baixo. Então se aquela informação for importante para você transmitir aí no seu vídeo, você deve incluir e você pode gravar o contra-plongé. Aí a dica que eu dou é, não se posicione assim, muita gente vai para trás, você deve se direcionar para a câmera, olho na câmera, projete o seu corpo para frente e você vai eliminar toda essa imagem de desconforto, enfim, a sua postura vai melhorar muito, então você inclui o que está lá atrás. É importante lembrar sempre, você só vai enquadrar o que está lá atrás se aquilo comunicar algo importante para o seu público. Hugo, de Londrina, Rafael, qual posição que é melhor para gravar? Em pé ou sentado? Depende do seu vídeo. Quando a gente grava em pé, qual que é a sensação que você tem? Tô pronto para ação, tô pronto para agir, tô pronto para compartilhar coisas com você. Quando eu gravo sentado, eu transmito mais uma sensação assim, ó, vamos bater um papo? Tô tranquilo aqui, tenho muito para te ouvir e é uma situação mais serena, certo? Você transmite uma serenidade, mas agora quando você quer que a pessoa vá para a ação e você cobra isso dela, ou até você transmite ideias para ela e você espera que ela pense nessas ideias, ou seja, você quer provocar a pessoa no bom sentido, faça em pé, faça em pé. Em pé significa disposição. O problema de gravar muitas vezes sentado é que também você não fica confortável. Se você gravar confortável, avalie o seu vídeo, tá? Porque tem gente que fica muito confortável, mas parece que está deitado numa poltrona de cinema. Aí a postura não fica legal, a roupa fica toda desarrumada, muitas vezes a barriguinha fica saliente, vamos falar o português claro, e aí você não vai gostar do seu vídeo. Então se você fizer sentado, procure cuidar da sua postura. Não jogue a cabeça muito para trás, procure inclinar a sua cabeça sempre para frente. O que vai diferenciar aqui é o tom do seu vídeo, combinado? Vai mandando sua pergunta aí que no final eu vou mandar mais, Nadel entrando aqui com perguntas. Olha só, falando da trilha sonora, qual o volume ideal da trilha sonora dentro do vídeo? Eu nunca tinha ouvido essa pergunta. Laís, é o seguinte, o volume ideal tem a ver com o que você quer transmitir com essa música. Muitas vezes você quer fazer a pessoa vibrar muito, então às vezes você vai fazer um vídeo motivacional e você quer que a pessoa sinta a motivação daquela trilha. Então, jogue a trilha lá para cima. Mas um detalhe muito importante, se tiver um texto, alguém falando, a música nunca pode ser maior ou igual do que o tom da voz, tem que estar sempre abaixo. Existem algumas trilhas que é só de ambientação. Vou dar um exemplo, sabe quando você vai num restaurante e você está jantando com a pessoa amada, mas a atração principal não é o cantor está ali só para ambientar, então você não parou para jantar, para assistir ao show do cantor que está no restaurante. Ele só está ambientando. Então muitas músicas, elas existem só para ambientar o seu vídeo, só para dar o clima do vídeo. Essa você pode jogar o volume lá embaixo e a voz tem que estar muito mais evidente. Agora, quando você parar para assistir a um show e que aquela banda ou aquela música for fundamental, joga a trilha lá para cima. O limite é o tom da sua voz. Nunca pode estar brigando, sabe? O volume da sua voz e o volume da música. O que é mais importante ali é o que você tem para dizer. Esse é o limite, tá certo? Muito bem. Vamos passando porque o nosso tempo tá indo. Vocês estão acompanhando aí, né? O nosso tempo tá indo. Gente, muita gente pergunta para mim, como chamar a atenção do meu público, né? Pendura uma melancia na sua cabeça. Gente, você precisa se destacar na multidão. Primeira coisa que você deve fazer é pensar na sua voz. Você não utiliza a mesma voz, o mesmo tom de voz para gravar o vídeo do que no seu dia a dia. Muitas vezes você conversa com a pessoa assim, oi, tudo bem? Como é que você tá? Pô, tô cansado hoje, trabalhei o dia todo. Nossa,
mesmo porque você não aguenta, você utiliza todo o seu corpo para falar. Parece que não, mas a gente movimenta o corpo inteiro. Você já fez uma apresentação, uma palestra que no final você ficou super cansado, porque você utiliza o corpo inteiro. Então na hora de você gravar o seu vídeo, detalhe muito importante, suba o tom da sua voz. Tom mesmo, como se fosse música de dó, vai para ré, né? Então você está falando aqui, normalmente, você pode falar aqui. Eu não aumentei só o volume da voz, mas aumentei também o tom da voz. Quando você projeta a voz num tom maior, você lança esse tom maior, você comunica isso para o seu público e ele entende que você está se destacando na multidão. Isso faz muita diferença. Tome só um cuidado para você não ficar tudo no mesmo tom sem mudar. É importante variar. Às vezes eu termino uma frase para baixo, às vezes eu termino uma frase para cima, dependendo do conteúdo que eu quero transmitir. Se eu quero empolgar, eu vou terminar para cima. Agora, se eu quero fazer pensar, eu posso terminar para baixo. Cuidado na hora de terminar para baixo, porque as palavras podem sumir, né? Então, o que você deve fazer? Quando você pensar em terminar para baixo, termine na mesma linha, tá? O tom deve ser na mesma linha. E existem algumas técnicas vocais que você pode fazer, não vai dar tempo de eu mostrar aqui, mas uma dica rápida que eu quero dar para você, antes dos seus vídeos, sempre exercite a sua técnica vocal. O que você pode fazer, Rafael? O que eu posso fazer? Eu utilizo muito a língua para falar. Todo mundo utiliza a língua para falar, sabe disso, né? Tem um exercício que é muito legal, que você faz a língua em torno dos dentes. Como um alongamento que você faz antes de ir para a academia, você também alonga a sua língua. Você pode fazer 5 vezes para um lado e 5 vezes para outro lado. É a língua que vai te ajudar na dicção também, viu? Outra coisa, outro exercício que você pode fazer, já na área do exercício, é o T com R. E você pode trabalhar duas coisas, a língua e também os seus lábios. Eu estou passando rapidamente para você, mas você deve fazer isso aqui em torno de 1 ou 2 minutos, só esse exercício, tá certo? Outra coisa que você precisa, que faz parte da sua comunicação, é a respiração. A respiração que vai te ajudar a projetar a voz mais longe. Percebe que tem algumas pessoas que falam muito baixinho e outras pessoas que falam muito alto. É o diafragma. Você já ouviu falar no diafragma? É o diafragma que te ajuda a projetar a voz sem você machucar a garganta. Muita gente pergunta, Rafael, como é que você consegue falar horas e horas e horas sem machucar sua voz? Inclusive já fiz várias vezes os exames com a câmera lá nas cordas vocais e tá tudo certo, não tá estragado minha garganta, não tenho calo nas cordas vocais, porque eu utilizo muito o diafragma. Então um exercício bacana para você fazer no diafragma, imagine um caminhão freando. E você vai fazer esse exercício. Faça por cerca de uns 2 minutos. Você vai sentir até uma dorzinha aqui. Você vai expulsar o ar e empurrar como se você estivesse empurrando com a barriga. Coloque a mão na barriga e você vai empurrar a sua mão para fora. Pode parecer estranho, mas isso é um exercício para você fortalecer o seu diafragma e você vai conseguir projetar a sua voz muito mais longe. Outra coisa que você pode fazer, se você tiver coragem aí, pode fazer sozinho, é começar a soltar a sua voz. Então você vai soltar você vai fazer A, E, I, O, U com uma intensidade um pouco maior da que eu fiz e perceba se acima do abdômen, que é onde está o diafragma, se isso aqui se contrai. Se isso aqui se contrair, significa que você está sustentando a sua voz pelo diafragma e não pela garganta. Por que muita gente fica sem voz? Você já viu muitos cantores sem voz que não cuidam da voz. O que acontece? Eles põem tudo na garganta. Aí se você é um comunicador, vai chegar uma hora que você vai ficar sem voz. Mas antes de projetar a voz, tem um termo que é italiano, que chama bocca chiusa, que se você não tiver tempo de fazer nada disso que eu falei, faça pelo menos um bocca chiusa. Você imagina que tem um ovo dentro da sua boca, você vai fechar a boca e vai fazer vibrações. É até bom para se concentrar isso aqui, tá certo? Esse é um exercício muito legal, você pode fazer cerca de 5 minutos, as suas cordas vocais vão ficar tranquilinhas, aquecidas para você falar e não machucar sua voz. Olha só, nosso tempo tá corrido aí, né, gente? Tá corrido, eu sei que tá corrido, mas aguenta aí, no final eu vou abrir ainda para perguntas e se tiver alguma dúvida em relação a isso que eu tô falando, vai mandando aí para mim no final
Eu vou responder. Em relação à consciência corporal, eu quero que você faça um exercício quando acabar aqui o nosso webinário hoje. Eu quero que você feche os olhos. Dedique aí 5 a 10 minutos. É um exercício, você não vai precisar fazer isso sempre. Quando você fechar os olhos, você vai começar a pensar nas partes do seu corpo. Não vai pensar só na cabeça, na barriga, você vai pensar em cada detalhe. O dedinho do pé, 5 dedinhos de cada pé, a sua perna, o joelho, o quadril, a barriga, os ombros, o cotovelo, todos os dedos da sua mão, a sua orelha. Você vai ver que quando você começa a pensar em cada uma dessas partes, você vai ver quantas particularidades o seu corpo tem. E muitas vezes quando a gente está falando em público, a gente esquece tudo isso que a gente tem e começa a se movimentar de uma maneira louca. E lembrando que tudo se comunica. Quando eu entendo cada uma dessas partes do meu corpo, eu vou comunicar para as pessoas, eu vou movimentar para as pessoas, eu vou projetar para as pessoas aquilo que eu quero projetar, tá certo? Então vou projetar a imagem daquela pessoa que eu pensei lá atrás no comecinho que eu falei para vocês que eu quero projetar. Faça esse exercício, vai valer muito a pena. E aí, quando a gente movimenta, a gente está entregando energias para as pessoas. Por isso que a gente movimenta muito as mãos. A gente está entregando energia. Faça um exercício. Diminua a intensidade dos movimentos do seu corpo e coloque essa energia na fala. Tá certo? Seu resultado vai melhorar muito. As pessoas vão entender que você está falando uma verdade para elas. Bom, outra pergunta que vem para mim, vem muito essa pergunta. Rafael, onde eu coloco as mãos? Onde eu coloco as mãos? Eu falo muito com as mãos. Assim como na expressão corporal, mão faz parte da expressão corporal. Eu imagino que das mãos saiam raio lasers que a gente não consegue ver. E quando a gente tem muita energia, a gente quer entregar essa energia para as pessoas com o movimento das nossas mãos. Porque muitas vezes a gente não sabe que palavras utilizar. Não fica legal utilizar muito a mão e ela pode ser um ruído na comunicação. Exercício, não que você tem que fazer sempre assim. Para você começar, coloque sua mão no bolso, as duas mãos no bolso. E toda aquela energia que sairia pela sua mão, coloque ela na sua fala, coloque ela no tom da sua voz, na velocidade, na força da sua voz. Aos poucos você tira uma mão e procura utilizar o movimento de uma maneira natural, sem pensar no movimento que você vai usar nesse primeiro momento, mas que seja de uma maneira natural. Não aquilo, nossa, eu estou com dor de cabeça, meu nariz está diferente hoje, eu estou ouvindo alguma coisa. Isso é caricato. Isso não funciona, não fica legal. Outro recurso que você pode utilizar, se você não sabe onde colocar as mãos, você pode pegar um elemento, estou aqui com um passe slide, eu posso fazer essa apresentação com o passe slide e ele me ajuda a controlar aí os movimentos das minhas mãos. Estamos chegando na reta final, olha só, Rafael, como que eu quebro aquele bloqueio? Como que eu percebi isso, gente? Muita gente que eu trago no estúdio para gravar, empresários, líderes, vendedores, formadores de opinião, quando eu trago a pessoa para falar, ela sabe o que vai falar, ela domina a área dela, o conteúdo é ela quem domina. Sabe o que acontece? Faz aquele silêncio, eu falo, atenção, silêncio, gravando. Quando aparece esse silêncio, a pessoa perde o rumo, gagueja, esquece o texto. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes ela vai ouvir a voz dela num tom diferente, pela primeira vez. Ela está ali conversando, mas as pessoas estão conversando com ela. Então não há um silêncio. Ou se ela sabe o que ela vai falar, muitas vezes ela diz, eu sei o que eu vou falar. Está só na mente dela. Então ela está conversando com a mente dela. A partir do momento que eu falo gravando, é a voz dela que ela está ouvindo. Então ela está falando aquilo que ela está pensando, mas ao mesmo tempo ela está ouvindo aquilo que ela está dizendo. E olha que loucura. Quando ela ouve o que ela está dizendo, ela começa a avaliar o jeito dela falar. Então é preciso romper essa barreira do silêncio. Primeira coisa que você deve fazer é pensar numa frase para iniciar o seu vídeo. Se você olhar muitos comunicadores, youtubers, você vai ver que eles têm uma frase de impacto para começar o vídeo, geralmente como uma pergunta. Sabe o que você faz para romper essa barreira do silêncio? Escreva essa pergunta e treine a pergunta. Fale em voz alta, no mesmo tom que você for gravar. Fale 10 vezes, 20 vezes se for preciso, mas fale em voz alta no mesmo tom que for gravando, como se já estivesse gravando. Combinado? Depois, o que você tem que fazer? Você vai fazer a sua apresentação, né? Então, pense na sua apresentação. Eu sempre falo, oi, aqui é o Rafael Arruda, sou apresentador de TV, diretor de comunicação. E isso eu utilizo em todos os vídeos, eu treino isso. Então já é algo que se eu ouvir eu mesmo dizendo, não vai ser novo, percebe? E o terceiro item que você deve criar na hora de romper a barreira do silêncio
é você pensar na primeira fase do conteúdo do seu vídeo. Por exemplo, hoje eu vou falar para vocês sobre dicas de comunicação. Na verdade, hoje eu vou trazer, falei e vou corrigir a frase. Hoje eu vou trazer para você dicas de comunicação. Treine a primeira frase. Por quê? Você já rompeu a barreira do silêncio e o conteúdo você já domina. Depois que você começou, aí você vai embora. Outro recurso que você pode utilizar para romper a barreira do silêncio é falar, a gente utiliza isso na televisão. 1, 2, 3. Aí você começa o seu vídeo, porque você já ouviu sua voz, rompeu a barreira do silêncio e aí você pode começar. Quando eu utilizo 1, 2, 3 e quando eu utilizo 3, 2, 1. Se você quiser começar um assunto feliz, você fala 1, 2, 3, você termina sorrindo. Se você quiser começar algo mais tenso, você fala 3, 2, 1. Percebe que quando você fala 1, você termina mais sério. Ok? Bom, a gente está chegando na reta final. O último ponto que eu vou falar para vocês, daqui a pouquinho já tem pergunta chegando, eu vou responder para vocês. Manda a sua pergunta, se você não mandou, nós vamos responder aqui. Olha só. Velocidade e tom da voz. Gente, eu queria que vocês saíssem daqui com essa informação que é super importante. Por que muita gente erra na comunicação? Porque muitas vezes não sabe desse detalhe. Já percebeu que muita gente foca no conteúdo? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o conteúdo, eu tenho que saber dados, eu tenho que trazer números. Você sabia que só 7% da nossa comunicação é conteúdo? A gente comunica muito mais por meio da nossa expressão corporal e pelo tom da nossa voz. Quer ver? Eu tenho um filhinho de 1 aninho, o Davi. Quando eu quero dar uma bronca nele, falo, não pode pôr a mão aí. Talvez ele não sabe todas as palavras ainda, porque ele está aprendendo, o vocabulário é novo para ele. Mas como é que ele já entende que ele não pode pôr a mão ali? É por conta da minha postura e o tom da voz que eu coloquei. Eu utilizei 93% da comunicação, porque aquele 7% que é o conteúdo, ainda ele não sabe, é um vocabulário novo para ele. E o contrário também acontece. Ao contrário, como assim, Rafael? Se eu der uma bronca no Davizinho, sorrindo, Davi não pode pôr a mão aí, ele vai dar risada para mim. Porque o conteúdo ele não entende, mas a expressão corporal e o tom da minha voz, ele entendeu. Ele olhou para mim e pensou assim, meu pai está me olhando, está com uma voz agradável, está sorrindo, então ele está contando uma coisa divertida. Percebe como a gente comunica pelo tom da voz e pela expressão corporal. É importante você investir muito nisso na hora de fazer seu vídeo. Se você quiser acelerar seu público, acelere as palavras. Nós estamos acabando nosso vídeo, então eu vou acelerando aqui com você. Fica comigo até o final, porque eu vou trazer muitas perguntas, muitas respostas aqui para vocês. Percebe? Agora, se eu quero acalmar vocês, calma. Vai dar tempo de você cumprir com seus compromissos. Eu diminuo a minha velocidade para você se engajar comigo. E se eu quero enfatizar uma palavra, eu sempre falo que é como se você estivesse lendo um texto. Sabe quando você lê um texto e tem uma palavra do texto que está em negrito e você dá uma ênfase para ele, na sua leitura, na sua visão? A mesma coisa você faz falando. E quando você quer enfatizar uma palavra, você dá um tempo diferente para ela. E o que é legal? Você brincar com tudo isso. Você entendendo que o tom da voz, a expressão corporal, o ritmo das palavras, você brinca com tudo. Você aumenta o tom, você diminui o tom. Você aumenta a sua expressividade por meio do corpo e você controla tudo isso. Você tem o controle do seu corpo. É importante você entender isso. Tá certo? O pessoal está trazendo perguntas para mim. Eu tenho um recado muito importante, viu, Ed? Para o pessoal, nessa reta final. Enquanto isso, Nadel traz aqui mais perguntas. É importante vocês dizerem para mim aí de onde vocês são. Eu queria saber de onde que o pessoal... de onde o pessoal está falando, porque eu sei que tem gente de várias cidades do Brasil. E a gente já vai para as perguntas, mas eu tenho um recado especial para vocês. Olha só. Se você sonha em ter resultados com seus vídeos, sejam eles para venda de produto, de infoproduto, ou para se comunicar com o seu público através de um canal do YouTube, ou um vídeo institucional, ou ainda para se comunicar com sua equipe do trabalho, que precisa praticar e conhecer todas as técnicas que desenvolvi a partir do teatro, do cinema, da TV e da minha produtora de vídeo. São técnicas que compõem a gravação, a fala, a ambientação do vídeo. Gente, eu quero passar isso para vocês. Como aqui eu tenho pouco tempo, eu falei apenas algumas delas, mas ainda existem diversos outros truques que os comunicadores de sucesso utilizam. Você já imaginou
utilizá-las em sua área para você se comunicar, como um comunicador de sucesso, seus resultados seriam muito melhores. Por exemplo, eu conheço diversas pessoas que possuem um super conhecimento, são especialistas, têm excelentes ideias, mas quando ligam a câmera, não sabem o que fazer em frente a ela e se sentem perdidas. Ou precisam causar mais impacto, persuadir seu público e equipe, ou também melhorar muito sua imagem em frente à câmera, desenvolver carisma, ter mais energia, mais fluência e transmitir mais autoridade com seus vídeos. Tanto num vídeo de vendas, quanto num vídeo onde você precisa se comunicar com muita gente em seu negócio, em ambos você precisa saber convencer, além de transmitir autoridade e confiança, não é mesmo? Agora, faça uma reflexão. Você conhece alguém que tem o mesmo conhecimento que o seu, teve as mesmas oportunidades que você, mas por algum motivo essa pessoa está alcançando mais resultados? Você sente que ela é até mais reconhecida que você? Vou te contar mais um segredo aqui. O que essa pessoa desenvolveu foi a habilidade de se comunicar com eficiência. Às vezes você sabe que você tem mais autoridade que ela. Você só não sabe como passar isso para o público, não é verdade? Mas então vamos lá. Se você quer transmitir carisma para as pessoas que estão te assistindo, mostrar que você é uma autoridade na sua área, garantir que as pessoas entendam a mensagem que você quer passar e quem sabe até ganhar alguns fãs, não é nada mal, né? Eu vou te dizer quais são as 10 principais características de um comunicador de sucesso. 1. Ele sabe aonde ele quer chegar. 2. Ele sabe como chegar. 3. Ele aprende técnicas vocais para se comunicar. 4. Ele aprende expressões corporais. 5. Ele observa as pessoas que são referência na comunicação. 6. Ele cuida da sua imagem. Olha o 7. Ele treina o que planejou. 8. Ele entrega, ou seja, ele apresenta. 9. Ele se reavalia. Tem a ver com o feedback. E 10. Ele refaz tudo se for preciso. E é exatamente isso que eu venho fazendo há 21 anos. Desde quando comecei a estudar teatro, apresentar comerciais para a TV e mais tarde quando me tornei apresentador, repórter, diretor de TV. Em minha produtora eu ajudo meus clientes a gravarem vídeos que convertem muito mais, ou seja, vídeos que comunicam exatamente o que eles pensam, auxiliando na postura, na tonalidade da voz e mostrando como realmente prender a atenção de quem está assistindo. E só um detalhe, se você está me assistindo até aqui é porque essas técnicas para chamar a atenção do público funcionam, não é mesmo? Uma das frases que eu mais escuto no meu estúdio de gravação é: Rafael, por que para você parece tão fácil falar para a câmera? Realmente, depois que você descobre os segredos, tudo fica mais fácil. Foi por isso que eu decidi criar um programa exclusivo que reúne todas as técnicas que eu aprendi durante os 21 anos de carreira, sendo 11 como apresentador de TV. É um treinamento, presta atenção, é um treinamento onde eu vou mostrar todos os truques que eu ensino dentro de um set de filmagem para ajudar você a ter os mesmos resultados que os mestres da comunicação têm. É um programa completo e bem fácil de seguir. Eu dividi em 5 módulos para você ter uma ideia, para você entender que vão te ajudar a sair do anonimato e levar ao sucesso na sua comunicação. Vou falar da estrutura física que você precisa ter para fazer seus vídeos. A gente chama de parte técnica. Vamos trabalhar a matéria-prima do vídeo, que é você. Aqui vamos desenvolver também a questão da técnica vocal. Vamos aprender a fazer roteiros. Sim, vamos aprender a colocar as ideias no papel. Vamos desenvolver a consciência corporal. Falei um pouquinho disso aqui, lembra? O corpo fala o tempo todo. E vamos aprender também técnicas de edição de vídeo, que muita gente me pergunta. Além, é claro, de outras surpresinhas que eu irei te entregar. Depois desse treinamento, você vai estar apto a fazer vídeos de primeira. Você vai ser muito mais produtivo nas gravações de seus vídeos, sem aqueles bloqueios na hora de começar a gravar, sabe? Vai alcançar mais pessoas com suas ideias e projetos de maneira eficaz. Além disso, o treinamento vai te ajudar a dar entrevistas de qualidade, apresentar palestras ou treinamentos presenciais. Você irá dominar a arte da comunicação e não vai ficar atrás de seus concorrentes que muitas vezes sabem menos que você e transmitem mais autoridade que você. Mas talvez você esteja se perguntando: Rafael, será que isso funciona para mim? Eu definitivamente quero que você participe.
mas apenas se você se sentir preparado para transformar seus vídeos. É importante ter certeza de que este programa é para você. E para tirar essa dúvida, eu preparei um vídeo. Olha só, solta aí, Nicolas. Volta na parte do Hotmart lá. Você pode dar uma respirada no meio. Ano que vem tem mais, tá? Tudo que é novo nos assusta e a gente vem sempre com o pé atrás. Será que isso dá certo? Será que isso funciona? É uma forma muito nova, muito bacana de ver. E quando a gente tem uma informação dessa, partindo de um comunicador que está nessa área no dia a dia, traz pra gente muito mais segurança daquilo que ele está falando e que ele vivencia. E a gente que trabalha muito nesta área, trabalhando com empresários, trabalhando com pessoas, com homens de negócios, foi a primeira vez que eu vi uma abordagem muito diferente, muito dinâmica e extremamente prática. E o domínio que o Rafael tem do assunto, essa é uma expertise muito clara na vida dele. É um investimento na vida da pessoa. Difícil assim descrever, é só fazendo, é só vivenciando para ver a experiência, só experimentando o curso para ver o quanto muda na vida da pessoa. Eu indico, independente assim de idade, de profissão, é um curso que realmente, para quem quer crescer na vida, é esse o curso. Minha história não começou hoje, já me envolvi em mais de 1000 produções em vídeo. Em mais de 10 anos, já trabalhei com grandes profissionais do mundo artístico. Terminar pra cima, então esse é o tom. Ano que vem tem mais. Mas nós sabemos que essa jornada só tá começando. Ano que vem tem mais. Venha você também fazer parte dessa grande família. Mas muitos dos profissionais que foram dirigidos por mim não são artistas. São líderes, profissionais liberais, gestores, vendedores e formadores de opinião. Todos profissionais que viram no vídeo a ferramenta ideal para propagar suas ideias e projetos. E agora eu quero acrescentar você nessa lista de profissionais que irão dar um salto na sua comunicação por meio do vídeo. Antes não era natural para mim aparecer em vídeo, eu não conseguia enxergar aquilo que eu queria falar quando eu gravava alguma coisa. Comunicar qualquer coisa com clareza é muito difícil e quando você ganha essa missão, parece que pesa mais. Com a ajuda do Rafael, as coisas foram melhorando assim aos poucos, a prática com vídeo foi melhorando e hoje o vídeo é uma coisa natural para mim. Eu só penso o que eu tenho que falar, mas a câmera já não é uma barreira. Há muito tempo atrás eu tinha um canal no YouTube destinado a gamers, só que não deu muito certo porque eu não sabia exatamente como me comunicar. Eu acabei desistindo, mas um tempo depois eu conheci o Rafael Arruda. Ele me ensinou muita coisa diferente, como me postar diante da câmera, para conseguir projetar a minha voz de uma maneira mais eficaz. E a partir daí tudo começou a mudar. Eu fiz várias entrevistas com pessoas famosas e algumas das minhas matérias até passaram na TV, eu fiquei muito feliz por isso. Para mim foi um salto muito grande e agora eu não paro mais. Muito legal. E quero agradecer as pessoas que gravaram seus depoimentos aqui para esse vídeo. Bom, pela qualidade desse curso que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que ele vai trazer resultados nos primeiros vídeos que você for gravar, assim que terminar ele. Se você realiza a venda através dos vídeos, isso vai aumentar dezenas de vezes a sua conversão. Eu sou prova disso. É um curso que eu poderia facilmente, gente, vou abrir o jogo para vocês. Eu poderia facilmente cobrar num curso desse R$ 2.500. Calma, mas não é nem perto do valor que ele vai estar agora para vocês. O programa completo, mas todo o material de apoio, custaria R$ 1.497 para a gente começar. Mas, como essa é a minha primeira turma online, falei para vocês no início, essa é a primeira turma online, eu vou fazer um valor exclusivo de R$ 1.497 por apenas R$ 697. É isso mesmo, somente R$ 697 reais. E tudo pode ser parcelado em 10 vezes de R$ 69,70 sem juros. Além disso,
você vai ter acesso ilimitado a todos os módulos durante 2 anos. O curso é inteiramente digital, isso quer dizer que você vai poder ter acesso a ele quando quiser, através de qualquer aparelho, tablet, computador e até mesmo do celular. Mas presta atenção, o curso vai estar disponível apenas até este domingo, dia 1º de abril, e não é mentira, pois já na segunda-feira eu vou começar as aulas ao vivo com quem estiver comprometido a verdadeiramente ser um especialista em comunicação. Depois dessa semana, você simplesmente não irá mais encontrar este curso disponível. Mas se sua dúvida é em relação ao método de pagamento e a segurança, fique tranquilo, pois todo o processo será feito pela Hotmart. Pode pesquisar. E tem mais. Minha equipe achou uma loucura o que eu vou fazer agora devido à minha agenda de gravações. Mas eu faço questão de fazer algo nessa primeira turma que eu provavelmente não vou fazer mais. Para as primeiras 20 pessoas, atenção, 20 pessoas que comprarem o meu programa, eu vou dar uma consultoria exclusiva. Eu irei assistir ao seu vídeo, avaliá-lo e te dar os feedbacks para você melhorá-lo. Vou avaliar sua voz, apresentação, cenário, iluminação e te dar dicas de como você pode deixar ele ainda melhor. É isso mesmo que você entendeu. Vai ser personalizado. Eu vou literalmente dirigir você. O valor de uma consultoria deste nível é cerca de R$3.000, mas para essas primeiras 20 pessoas eu vou fazer de graça, mas é apenas para as 20 primeiras pessoas. Eu verdadeiramente não posso dar uma assessoria especializada para um número maior que esse. Infelizmente, a disponibilidade que eu tenho aqui na produtora, na TV e nas viagens que eu faço como diretor me permite assessorar apenas 20 pessoas. Mas ainda não acabou não. Se você ainda tem dúvida que este programa vai elevar seu nível em frente às câmeras, eu vou te dar 30 dias de garantia incondicional. Ou seja, você reserva sua vaga agora, fica entre os 20 primeiros, assiste ao curso e se você não gostar ou achar que não é para você, eu vou te devolver 100% do seu dinheiro, sem questionamento, sem rancor, na hora. É só você mandar um e-mail para mim aí agora. Se você tiver parcelado no cartão, eu cancelo todas as parcelas também. Combinado? Então faz o seguinte, corre e clica no botão, o botão que está aqui embaixo, ó, para você reservar a sua vaga. E se for um dos 20 primeiros, eu já vou te mandar um WhatsApp agora para te parabenizar e passar os meus contatos. Lembrando mais uma vez, provavelmente essa é a única vez que eu vou dar uma consultoria tão de perto assim, então não perca tempo, clique aqui agora para você conseguir manter essa condição especial de ter uma consultoria exclusiva e ainda uma garantia incondicional de 30 dias. Se você tiver qualquer dúvida, é só clicar ali no chat que minha equipe está pronta para te ajudar no que você precisar e responder a todas as suas dúvidas. Agora eu vou aproveitar alguns minutinhos aqui para responder as perguntas, tem mais perguntas chegando aqui, olha só. Uma pergunta que vem do Pedro. Seus slides são bem cleans. Acredito que acho que são os melhores para apresentar em um vídeo. É isso mesmo ou não tem regra? Olha só, gente. Esse slide está bem clean, né? Inclusive. Sabe o que aconteceu? Tem um computador aqui, eu bati o pé aqui, ó. Eu bati o pé e ele deixou de funcionar. Agora voltou, ó. Ah, e a página do obrigado. Porque eu estou comandando isso aqui. Não vou fingir que nada aconteceu. Aconteceu, bati o pé e deixou de funcionar. São bem clean mesmo, viu, Pedro? Por quê? Porque eu acredito que você não pode brigar com a informação. Tem muita gente que, ao fazer um slide, coloca o texto inteiro que ele vai ler. Chega na apresentação, ele lê tudo que está lá no slide. O objetivo do slide não é que a pessoa leia tudo que está lá. Sabe por quê? Senão você mandaria aquilo por escrito para a pessoa ler em casa. É ou não é? E não é um conteúdo no nosso vídeo, mas quando a gente utiliza da fala, de uma apresentação para falar em público, por exemplo, num palco, o grande diferencial de você falar em palco é a presença física. A pessoa vai sentir a mesma emoção que você. Agora, se você vai para um palco, você começa a ler tudo que está lá, ela não vai sentir essa emoção. Né? Muitas vezes é uma pessoa despreparada que põe tudo lá no slide para se sentir segura, mas ela acaba não se conectando com a plateia. Então, é por isso que eu sempre escolho
mensagens mais cleans, menos informação, para quê? Para aquilo ser só um lembrete para você. Eu estou falando com você, você visualizou, existe a memória fotográfica, você bateu o olho ali e você já registra aquilo no seu cérebro e aquilo vai somar com aquilo que eu tenho para dizer. É por isso que eu faço essa escolha. O que está lá nunca pode brigar com o que você tem para dizer. Lembrando que sempre, quem vai falar em frente às câmeras, o que é mais importante? É você ali. Naquele contexto todo, você é a figura, o elemento mais importante. Respondido? Sou de Bauru e puxar o R do porta, né? É automático. O que eu faço? Mantenho minha originalidade ou treino para ter um R que atinja um público ideal? O Hugo está perguntando. Hugo, eu sou de Londrina, a gente fala porta aberta aqui também no interior, não é? Mas você percebeu, olha só, percebeu que quando eu vou falar em público, quando eu vou falar em frente às câmeras, lá no teatro eu aprendi que eu poderia escolher. Eu utilizaria ou porta, né, de São Paulo, ou porta do Rio de Janeiro. Eu me senti mais confortável em usar o porta. Mas você não pode carregar também, senão fica falso, sabe? Se você puxar muito, o pessoal do Rio Grande do Sul, meus amigos lá do Rio Grande do Sul, puxa o R, porta, né? Fica falso. Qual que é a linha tênue que você tem que cuidar? Qual que é a medida que você tem que fazer? O jeito de você falar não pode ser mais importante do que o conteúdo que você tem para transmitir. Como eu sou jornalista, nos manuais de jornalismo, eles decidiram que a língua padrão do Brasil é o porta do Rio de Janeiro, mas sem os maneirismos do Rio de Janeiro, sabe? Sem aquele carioquês carregado. O porta pode ser o do Rio de Janeiro. Aí é aquilo que você se sentir mais confortável. O importante é sempre não roubar a cena. Já imaginou você ligar a TV e ver um repórter nordestino falando oxente, não é? Você vai prestar atenção mais no jeito dele falar, vai achar engraçado, divertido, interessante, do que prestar atenção na notícia ou na mensagem. O importante é que o seu público preste atenção na mensagem. Ok? Agora você está fazendo um canal de diversão, não sei qual que é o seu conteúdo, mas se você estiver fazendo um canal de diversão e você quer transmitir essa figura do cara do interior, tranquilo, tá certo? Desde que aquilo some com o que você tem para dizer. Se você quer transmitir algo universal, eu quero atingir o Brasil inteiro, então é importante você pensar no regionalismo, tá bom? Sobre o tripé, e sobre o tripé? A Madec perguntou, tem uma marca muito legal de tripé, que é a melhor que tem no mercado, ela é tanto para profissional quanto para amador, é uma marca chamada Manfrotto. É muito bacana, você pode encontrar na internet, são os que têm mais durabilidade. Para você encontrar um tripé bacana, é importante que ele seja robusto. Muitas vezes, se você vai pelo preço, sabe aqueles tripés muito levinhos? O tripé ele tem que ser mais pesado que o equipamento, porque senão corre o risco da sua câmera cair. E muitas vezes na economia, ou você fala, vou comprar esse tripé porque ele é mais leve. Ele fechadinho é bonitinho, né? Ou esteticamente ele pode ser até bonitinho, mas ele deve ser mais robusto que a sua câmera, porque senão você corre o risco de perder o seu equipamento. Eu já quebrei algumas câmeras. Essa aqui já foi. Amar de novo. Rafa, uma dica de aplicativo de edição. Olha só, eu estimulo as pessoas a utilizarem um programa que é profissional. Inclusive tem versão para estudante. Você não precisa utilizar pirata, você pode pagar uma mensalidade, que é a linha da Adobe Premiere. A gente utiliza aqui a linha da Adobe Premiere e dá acesso ao pacote completo, não só o programa de edição. Então aí você tem Photoshop, você tem toda a linha da Adobe à sua disposição, tem uns recursos muito legais. E só de falar que é profissional, as pessoas já se assustam. Nossa, deve ser muito difícil de eu editar, mas é super simples você começar. Você pode fazer vídeos incríveis com apenas alguns recursos. Vale muito a pena você conhecer. Se você entrar no site da Adobe, você pode utilizar esse programa por alguns dias gratuitamente. Mas é melhor você fazer isso do computador e não do celular. Mais uma pergunta. Na TV a gente ouve muitas pessoas falarem quando a pessoa se sai bem, que a câmera gostou dela. Você acha que as técnicas da câmera... Jesus! Precisamos romper os erros de comunicação. Bom, a câmera gostar da pessoa. Geralmente,
Geralmente isso acontece com modelo. Já percebeu que o modelo fotografa muito bem, não é? Tem uma questão estética, sim. Quando a gente fala de modelo, existe uma questão estética, mas se você utilizar essas técnicas, cuidar, por exemplo, da sua postura, ter uma postura mais ereta, não se jogar para trás, tá certo? Não colocar a câmera num ponto que vai aparecer outras áreas do seu corpo, por exemplo, o papo que eu falei aqui no começo do vídeo. Uma dica muito bacana para você: direcione o seu olho para a câmera, vá com o seu olho para a câmera. É ele que tem que ir em direção à câmera, tá certo? Se você for em direção à câmera, você tem muito mais chances de alcançar o sucesso. E eu não acredito nisso não, que a câmera escolhe a pessoa. Eu acho que isso não existe muito não. Muito bem, gente. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. Ah, que pena, que pena. Quero convidar você de verdade a acessar aí a nossa plataforma. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Espero que tenha valido a pena esse webinário gratuito. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá para as redes sociais, tem o meu Instagram, tem o canal do YouTube, é um canal novo do YouTube, porque eu estava focado só em televisão e resolvi agora seguir essa linha, porque muita gente me pedia. E esse curso, gente, estou fazendo com muito carinho, muita dedicação, porque eu quero realmente fazer com que você alcance seus resultados. Eu quero que você compartilhe comigo. E da próxima vez a gente vai falar junto dos seus desafios, a gente vai falar das suas conquistas, e eu quero compartilhar isso com as pessoas, tá certo? Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho. Se você ainda tiver comentários a fazer, se você tiver dúvidas, manda para mim. E olha só 20 pessoas. Gente, esse preço é realmente único. Vou até voltar aqui, eu esqueci o preço aqui. Ó. Olha só, de 1.497 por 697, R$69 por mês. É um almoço, dependendo do lugar onde você almoça, é um almoço por mês que você vai deixar de comer num lugar muito legal para você fazer um curso que vai mudar sua vida, vai mudar os seus resultados. E eu sou prova disso. É muito bom ver muita gente conquistando resultados por meio da comunicação. Aliás, ela é o recurso principal que eu utilizo em tudo que eu faço. E hoje eu tenho, você já sabe, clientes do Brasil, no exterior, por conta da comunicação que a gente utiliza como principal ferramenta. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, obrigado pelas perguntas, espero que tenha sido válido e a gente se vê na próxima oportunidade. E sejam bem-vindos os alunos, a gente se vê no curso. Tchau!